Sextou, galera! Sexta-feira, chegamos aqui no final desta semana, hoje, 8 de julho, semaninha de payroll, né? Hoje rolou aí dados de relatório de emprego nos Estados Unidos, o mercado ficou bastante confuso quando saiu esse número, os números vieram bastante robustos, maior do que o esperado pelo mercado, mas ficou todo mundo meio perdido tentando entender como isso pode influenciar o Banco Central norte-americano a lidar com essa questão de aumento de taxa de juros para tentar conter a inflação. Lembrando que a inflação aí tende a diminuir por conta da queda dos preços das commodities. Vamos dar uma olhadinha aqui no Ibovespa semanal, vou mostrar para vocês o gráfico. Aqui, ó, o nosso Ibovespa encerrou com valorização nesta semana. Eu vou comentar aqui já essa questão técnica. Então, a gente teve uma variação positiva de 1,35%. Ele abriu a 98.950 e fechou aqui hoje a 100.200, quase 290 pontos. E esse aqui é o aspecto do gráfico semanal. Hoje vale a pena dar uma olhadinha no gráfico semanal. Ainda vemos que o Ibovespa está em tendência de queda. Ele está mostrando dúvida por aqui, né? Candles com bastante pavio para cima, pavio para baixo. Isso mostra indefinição dos mercados, né? Quando a gente tem pouca diferença entre abertura e fechamento e bastante variação em relação à máxima e mínima, né? Tem uma resistência a mais próxima ali, se continuar subindo lá na casa dos 102.360 e depois lá perto dos 104 mil pontos para baixo. Tem um suporte bem pertinho por aqui, que é um pouquinho abaixo da mínima marcada essa semana, que fica na linha do 95.895. Então essa é a carinha do gráfico semanal do Ibovespa hoje, nessa sexta-feira. E o diário é o seguinte, ficou assim. Eu até marquei ali nesses círculos aqui a importância dessa resistência aqui no curto prazo, porque a gente viu que foi aqui nessa região que o índice fez retração e toda vez que ele tenta subir é justamente aqui que ele enrosca. É natural que isso aconteça, afinal de contas a gente entende que quanto mais tempo o mercado passa negociando um preço, mais interesse acontece ali. Portanto, quando ele chega naquele ponto, é comum que os players defendam suas posições. Ó, esse pedacinho aqui é a mesma regiãozinha de formação de fundo anterior. Beleza? Então a gente ainda tem um Ibovespa com um aspecto bastante vendedor, mas lateralizado no curto prazo. Então atenção com a volatilidade aí, porque tá fácil de pegar stop tanto na compra quanto na venda. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar? Deixa eu ver, eu não quero fazer um vídeo muito longo, mas às vezes acaba ficando, né? Eu não quero deixar de passar informação para vocês. Dólar pesou bastante na sessão de hoje, esse aqui ó, é o aspecto do gráfico, é a carinha do gráfico diário, olha que fundão duplo maravilhoso. O que aconteceu aqui, gente? Não parece aqui, ó, um rompimento? Vamos ver se isso aqui é um pullback, né? A gente tem que ver isso aqui e esperar a semana que vem. Mas o que temos aqui, vamos puxar o zoom. Foi uma sessão de sexta-feira bastante negativa, ó, 1,64 de queda, caiu 88 pontos o contrato futuro vencimento agosto. E no semanal, que eu não vi ainda, ó, pesou, hein? Pesou mais a carinha assim de retração. Se na semana que vem perde essa mínima aqui, pode ser um gatilho mais nervosão ali de venda e talvez a gente veja esse dólar dar uma uma retraída mais intensa. Eu tenho uma marcação aqui que eu tenho de cabeça na linha do 5.221, tá? 5.221. Então ele pode encontrar algum suporte por ali, mas ele tá com um aspecto bem vendedor, com uma carinha bem, deixa eu respirar, que eu passei aqui 5 semanas subindo e agora eu quero descansar. Então tá aqui, ó, o dólar com o fundo duplo acionado e vamos ver se isso aqui é só um pullback no topo anterior rompido ou se ele realmente vai voltar para baixo e buscar regiões mais baratas, né? Vamos ver para onde esse dólar vai, beleza? Vamos falar de commodities? Sobre a questão das commodities agrícolas, que eu amo e a gente acompanha junto aqui na B3, né, nos gráficos da B3, eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico do BGIV, que é o boi gordo vencimento outubro, e óbvio, vou comentar com vocês sobre a nossa operação spreadada, maravilhosa, arbitrada de boi outubro contra boi julho. Nós compramos o spread diferente da operação do ano passado, onde a gente vendeu o spread e conseguiu lucrar R$10 com isso. Esse ano, no dia 30/6, final do mês passado, faz uma semana aí, 8 dias, que eu soltei essa oportunidade no PDF, está disponível lá, os assessores sabem, os clientes já sabem também na Expert, no site da Expert, da XP, vocês conseguem entender direitinho como é que funciona. Nós compramos o spread, quando eu soltei essa oportunidade, estava lá em R$2,90, e aí eu vou mostrar agora para vocês como que tá. Olha, galera, é isso. Essa aqui é a curva de Gauss, essa aqui, ó,
é a média da distância entre os preços, né? Ele fechou aqui a distância em R$8. Nós compramos essa distância entre R$2,50 e R$3,80. Muito bonito. Chegou a negociar o spread hoje a mais de R$9. Tá muito boa essa operação. Muito boa. Já não dá mais para entrar, né? Mais R$2 para cima e a gente zera essa operação. E se for o caso de precisar sair antes, acontecer alguma coisa estranha aí para nossa operação, se ela começar a virar contra, fiquem atentos aí que a gente vai sair no lucro aqui dessa operação, beleza? Então fechou aqui com R$8 nessa sexta-feira, estamos ainda comprados, tá? Qual que é a ideia? A gente comprou a diferença entre o preço desses contratos aqui bem pequenininho, então quando a gente compra a gente quer que essa diferença aumente. E é isso que tá acontecendo, já saiu lá de R$2,90, chegou a negociar R$2,50 e agora tá em R$8, beleza? Esse é o spread do boi outubro com o boi julho. E esse aqui é o gráfico do boi outubro, ele sozinhico. Ele aqui, ó, fechou no piso dessa congestãozinha passada, que eu marco essas... Quem conhece meus gráficos, né, sabe que esses pedaços, esses retângulos coloridos que eu marco aí são faixas de preço onde o mercado tende a dar uma enroscada. É o mesmo conceito daquele que eu expliquei para vocês do Ibovespa, né? Onde ele já enroscou uma vez, você passa lá na frente, é bem possível que ele enrosque de novo, então é isso que a gente tá vendo aqui. Percebemos aqui a formação de um topo mais baixo que o anterior, a perda dessa região aqui, que tá marcada com esse retângulo, aciona um pivô de baixa e aí poderemos aguardar talvez uma negociação de boi outubro lá na casa dos R$328. E aí você fica na dúvida, né? Será que isso atrapalha a nossa operação de spread? Não necessariamente, porque quando nós estamos arbitrando um contrato, o que importa não é para que lado ele vai, mas sim o que acontece com a diferença entre os preços desses contratos, tá? Então, se o boi outubro cair, não tem problema. O importante é que o boi N caia mais do que o boi outubro. Assim, essa diferença permanece aumentando e assim a gente ganhando dinheiro. O boi N, que é o vencimento julho, mais curtinho, ele sente mais a pressão aqui, a gente vê aí que a gente não vê nem aquele pedaço de repique, a gente está negociando contratos, né, com vencimentos diferentes, tem bastante distância entre eles, então é natural aí que um tenha mais característica de mercado direcional do que o outro, tá? Então aqui já tem acionamento do pivô, ó, desceu, marcou 2 fundos aqui, subiu, desceu e perdeu a linha do 27,50, trabalhando agora aí na casa, fechou hoje, encerrando aí no 24,05. E o semanal, olha isso, pesou, hein? No semanal tem espaço para buscar a mínima, 314, lá por ali, né? R$10. E tudo bem, o importante é que o BGIV não caia R$10, tá certo? Então aqui, esse foi o boi. Vamos falar de café. O café ele tá bastante confuso. Ele tá trabalhando bonito aqui dentro desse canal de baixo. Vocês conhecem meus gráficos, né? Esse canal de baixo, esse branco aqui, ó. Vou colocar o semanal, vamos ver como que tá o semanal. Olha lá que belezinha. Ele tocou aqui, chegou pertinho do fundo aqui do gráfico semanal, chegou pertinho dessa linha de suporte. Lembrando que essas linhas são referências, tá, gente? E aí, fechou um pouquinho mais pra cima no 26875, mas ainda tem um aspecto bastante vendedor. Tá bom? Sem novidades aí na questão de fundamento. Para quem quiser saber melhor aí sobre o que tá rolando com o café, tanto em gráfico quanto fundamento, acesse o relatório de commodities agrícolas. O último que eu liberei foi essa quarta-feira, tá? O relatório sai toda quarta-feira. Vamos falar de milho, soja, petróleo. E a gente encerra o comentário da semana. Tem até ouro aqui, ó, gente. A gente negocia contratinho de ouro também, mas não sei se isso aqui interessa muito para vocês. Deixa eu colocar o CCM. Olha aqui o CCMU, milho vencimento de setembro, eu marquei essa LTA longa que vem lá de junho do ano passado até agora. Essa LTA foi perdida, a gente vê bem marcado aqui um pivôzinho de baixa. Então ele tá ainda pressionado, na sessão de hoje aí ele marcou valorização, o CCMU subiu na sessão de hoje, dessa sexta-feira, encerrou com 0,59 de valorização. Deixa eu ver se eu tô vendo certo. 0,59 de valorização. Depois eu mostro no gráfico diário para vocês. Mas, ó, o semanal ele correu bastante. Aqui veio buscar esse 83,85, que já foi uma região de topo marcada lá para trás, lá no passado. Aqui, ó, em agosto, por aqui, agosto, no final do ano, né? No segundo semestre do ano passado, ele já chegou a negociar 83,85, mas na época era uma resistência. E na sessão aqui de hoje,
Essa semana testou essa linha do 8385 como uma regiãozinha de suporte. Deixou bastante pavio para baixo, algum pavio para cima, pouca diferença entre abertura e fechamento. Então, o mercado pode ser que ele esteja repensando aí essas quedas. No gráfico diário, vamos lá. Olha lá. Ele fez um padrão que a gente chama de estrela da manhã, né? Ele é um padrão de reversão altista, ele precisa estar em tendência de queda, check, ok, estava em tendência de queda, e aí ele faz, no final do movimento, uma barra longa de baixa, uma barra curtinha, um dojizinho, tem que ter o corpinho pequenininho, ela pode ser positiva ou negativa, e a terceira barra, ela tem obrigação de ter o corpo longo e ser positiva. Rompeu a máxima, dá uma entrada com o objetivo no topo anterior. O topo anterior tá longe, ó, tem um topinho aqui, furreco, mas o mais importante tá aqui, nessa casa dos R$90,80, tá? Hoje ele acionou esse movimento e trabalhou as duas resistências mais próximas no intradiário. Essa aqui da região, ó, rompeu hoje, aqui, tá, do 86 e 85 e do 87,40. Então ele foi testar ali essas duas regiões de resistências intermediárias antes daquele 88,70 e depois o R$90,80 que tem maior relevância nos gráficos mais longos, tá bom? A gente já vê aqui claramente, né, pivôzinhos de alta e a gente consegue já traçar uma LTA, uma linha de tendência de alta no intradiário, tá? Isso aqui, quando a gente olha no diário, no semanal, você fala, uma pequena retração, mas dentro do gráfico mais curtinho, no intradiário, 60 minutos, 15, 30, para quem gosta de fazer operação curta, day trade, por exemplo, isso aqui é um baita movimento, dá para tirar bastante coisa daqui. E entre as commodities agrícolas, por último, mas não menos importante, contratinho de soja, aliás, gente, commodities agrícolas, tá? Milho, soja, café, boi gordo, tem grande peso aí na inflação e vocês me acompanhando aqui, eu vou explicar melhor para vocês como é que você pode usar a inflação a seu favor, tá? Esse tema, né, entre aspas, esse monstrinho aí que corrói o poder de compra de qualquer nação, você que tem acesso a essa ferramenta aqui, contrato futuro, conhecimento e gestão de risco, pode usar ela a seu favor e não só se proteger dela, mas ganhar dinheiro com ela, isso aí, aumentar patrimônio, tá bom? É isso, gente. Soja diário, soja Chicago, vencimento agosto, gráfico diário, ainda em tendência de queda, em marcação de topos e fundos descendentes, abaixo da média móvel e fazendo uma baita retração. Aqui, ó, assim como eu expliquei no milho, tem um padrão aqui que se chama o tal da estrela da manhã. Foi acionado esse movimento e tudo que acontece entre um topo e um fundo e um topo é retração. Se rompe topo, rompe fundo, é continuação do movimento ou início de uma nova tendência. Soja parou aqui no 1513, muito perto aqui dessa linha de resistência que eu tenho marcada aqui no 1511. Aliás, até chegamos a conversar sobre isso durante as transmissões lá. Se o César estiver me ouvindo, a Nath devem lembrar disso, Luiz, Camilinha também. Aqui, ó, regiãozinha de fundo anterior, pode ser que o soja dê uma sentida, dê uma travada por aqui e volte a cair de novo. Se tiver com muita força, e aí eu acredito que possa vir buscar essa região entre o 1532 e o 1558, que são as próximas regiões de resistência que eu tenho marcado aqui. Mais para cima, 1595. Agora para falar, cara, eu tô forte pra caramba, tem que passar da média móvel, tem que passar do topo anterior e tem que passar essa congestão aqui, essa faixa de congestão aqui, que ela é bem relevante também, tá bom? Então, soja, no gráfico diário aqui ficou, tô a fim de subir, porém a gente dá uma olhadinha aqui no volume, né, não foi tão empolgante quanto os volumes que observamos, né, no movimento de queda, então ainda tem característica de retração, embora no curtíssimo prazo, tô falando do intradiário, possa ter dado excelentes oportunidades de day trade aqui pro soja. O semanal fechou assim, ó, deixa eu tirar esse fibo daqui, deixar ele mais limpinho, pronto. Fechou assim, olha isso, martelão aqui no fundo, se romper essa máxima aí a semana que vem, aí eu quero ver ele visitar realmente essa faixa azul aqui, ó, treta, hein, treta! Vamos ver, gente, marca aí, 1532, 1558, 1595 pontos, é a região do 1600 pontos lá, resistência para soja, vencimento agosto para baixo, suporte 1511, e aí a gente tem que traçar outros suportes intermediários durante a negociação desta semana, mas aí eu tenho a marcação aqui, ó, 1404 pontos. Próxima região de suporte
pro soja, baseado aqui, ó, nessa resistênciazinha aqui. Enquanto ele subia, isso aqui deu uma travada, isso aqui virou uma referência, né, de resistência na época, e agora é suporte, porque o preço tá trabalhando acima dessa linha. Petróleo. Esse aqui é o petróleo Brent, negociado em Londres, que é o petróleo referência para a Petrobras. Olha só a movimentação dele ao longo do período aí, desde agosto do ano passado até agora. Esse aqui é o gráfico semanal de petróleo. Chegou a testar suportes importantes de tempos mais longos, ó a tela toda traçada aqui. Ainda está abaixo da média, embora tenha se aproximado e deixado um longo pavio para baixo. O petróleo aí tem uma resistência na linha dos 108 e 30 e depois lá em cima no 115. Deixa eu colocar no gráfico diário, que a gente consegue fracionar esse movimento e entender melhor o que está acontecendo. Ele veio trabalhando num canal de baixa, subiu, testou a média móvel, ameaçou fazer um pivô de alta aqui, mas não aguentou, né? Na verdade, acabou fazendo um outro topo mais baixo que o anterior, perdeu essa linha de suporte aqui importante no 108,30, que agora é uma resistência relevante também, desceu e está fazendo uma retração. Continua trabalhando em formação de topos e fundos descendentes e tem a média móvel passando acima. Então, apesar do repique e da atenção que a gente tem que ter com a formação desses candles aqui para quem é analista técnico, o petróleo ainda está em uma tendência de baixa, fazendo um movimento de retração, beleza? Eu terminei de falar das commodities, mas eu não quero deixar de falar do Bitcoin, como ele se comportou essa semana. Então eu vou voltar para a tela e eu vou fazer os comentários com vocês. O Bitcoin, galera, o polêmico Bitcoin, tá aqui, ó. Tá em tendência de queda, tá sofrendo para fazer retração, ele tá trabalhando nessa casa dos 20 mil e poucos dólares aí já há algum tempo, tem pelo menos aí 3 semanas que ele tá sofrendo nessa casa dos 20 e poucos mil dólares, a tendência de queda permanece, ele tá tendo fôlego bem fraquinho e olha, essa linha azul aqui, ó, tá, vamos considerar 22 mil, arredondando para cima, tá? Olha ali onde ele fechou, quase que em cima, né? E ainda o volume, quando a gente observa em candles compradores, ele ainda é muito baixo. Isso significa que o mercado ainda não está acreditando em realmente uma alta para o Bitcoin. Olha a diferença do volume que a gente vê quando a barra é vendedora. Isso aqui é gráfico semanal de Bitcoin, tá? Isso aqui é importante. Ó, isso aqui é característico de mercado em distribuição. Distribuição é quando o dinheiro está saindo do ativo, né? A força está na venda, ó. O que aconteceu? Deixa eu puxar o gráfico. Amassar o gráfico mais um pouquinho. Ó, presta atenção. Sobe, pouco dinheiro. Cai, entra dinheiro. Sobe, ó, retração, fica lateral. Lateral é normal, é comum ficar aí com pouco dinheiro no movimento. É quando ele pega a tendência, ó, mais volume financeiro. Então isso aqui mostra pra gente aí que ainda que tenha encerrado esta semana no positivo, vamos ver o quanto que valorizou o Bitcoin essa semana. 13,9, caraca, 13%, hein? 13,9% de valorização. Esta semana o Bitcoin aqui, embora tenha se valorizado 13%, que delícia de volatilidade. Entrou pouca grana nesse movimento aqui. Pode ser que entre mais grana nesse movimento? Pode. Aí a gente vai ter que ver um acionamento técnico, tipo o rompimento da máxima dessa semana, por exemplo, poderia ser um gatilho técnico, né? Baseado aí no candle e tal, para ver se o bonito consegue correr até a linha do 30 mil ou perto disso. Certo? É isso, gente. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui pra comentar com vocês. Vou dar uma olhadinha na minha tela, ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu acho que não. O que mais que eu queria chamar a atenção de vocês? Para vocês continuarem estudando, me acompanhando, aproveitando as oportunidades em contratos futuros de commodities. Calma. Lembrei aqui de destaque de notícia hoje, que foi, meu Deus, eu fiquei passada com isso, com o assassinato do Shinzo Abe, que já foi líder japonês. Ele tomou um tiro e, enfim, ele morreu, foi assassinado. Isso chocou aí o Japão. Outra notícia também que foi destaque hoje, né, sexta-feira, dia 8, a Itaú, o Banco Itaú, perdão, a empresa Itaú, o Banco Itaú, comprou a Ideal e Avenue e acelera aí a plataforma de investimentos no varejo. Isso foi um dado que saiu na parte da manhã, enfim, comprou 35% na Avenue e deve pegar o controle aí daqui a 2 anos. Foi do que saiu aí para hoje, não vou entrar muito no detalhe da notícia. Agora, de destaque aqui de ações,
Eu quero ver aqui o que foi de destaque de ações aqui pra vocês, galera. O que caiu mais, o que subiu mais. Eu vou colocar na tela aqui pra vocês, melhor do que eu ficar olhando pra vocês. Aqui, ó, Ibovespa. Maiores altas, Azul Cielo, Via Varejo, 3R PetroRio. E as maiores baixas aqui, ó. Apivida, CVC, Sula, América, CSN e TOTUS. O site Infomoney. Deixa eu mostrar aqui a telinha que eu tenho aqui pra vocês, peraí. Aqui na Bloomberg mostra os mesmos papéis, né? Com destaque de alta aqui e de queda aqui. Ó. A gente tem Vale, esse aqui é o impacto na pontuação do índice. Olha isso, a Vale sozinha, gente. 360 pontos de índice, olha isso, com 1,78 de variação. Forte papel, né? Então é bom dar uma olhada no que tá rolando com esses principais papéis. Esses papéis muito fortes aí na composição do Ibovespa, Petro, Vale, Itaú, Itaúsa, Banco do Brasil, enfim, setor financeiro e setor de commodities. Tem um grande impacto na movimentação do índice futuro, até para entender tecnicamente, graficamente, o que está acontecendo com o Ibovespa, é bom dar uma olhada nesses papéis aí, beleza? Tanto o Petro quanto o Vale no semanal fecharam com barras de indefinição e deixa no ar aí a continuação dessa recuperação das recentes quedas, beleza, gente? Acho que tá bom, né? 21 minutos de vídeo, wrapping a semana toda aqui para vocês. Eu desejo um excelente final de semana, que vocês se divirtam, descansem, se hidratem e a gente volta segunda-feira. E nesse intervalo a gente se encontra nas redes sociais. Um beijo!